Nós vamos ouvir a palavra e antes vamos orar pedindo que Deus fale conosco. Nosso irmão Marlon já fez isso, então eu vou pedir que você ore com a pessoa que está do seu lado. Nós estamos ainda numa pandemia e essa pandemia fez com que nós ficássemos mais longe, mais distantes. Lá em São Paulo, onde as medidas de proteção são mais severas do que aqui em Goiás, as igrejas têm permissão para estarem com 100% da sua capacidade no templo. Quem acompanhou o congresso que eu participei lá em São Paulo pela transmissão viu tanto que as pessoas estavam bem juntas umas das outras e orando juntas. Então, com seu esposo, sua esposa, com seus filhos, com seus irmãos, com a sua família aí no banco, ore pelo culto. Se você quiser ajoelhar, fique à vontade. Não tem nenhuma prescrição contra isso. Vamos pedir que Deus fale ao nosso coração pela sua palavra. Oremos. Pai amado, nós nos encurvamos perante a Tua face, que é majestosa e gloriosa, para adorar o Teu nome, para reconhecer que o Senhor é Deus e nós somos Teus servos e servas aqui neste local. Tira do nosso coração a soberba e a arrogância, para que com humildade possamos nos assentar para ouvir a Tua voz na exposição, na explicação da palavra do Senhor. Fala conosco, fala comigo, fala com cada um de nós, enchendo os nossos corações da Tua presença que é santa e que santifica, mudando, Senhor Deus, o nosso caminhar na Tua presença. Vem, Senhor Deus, visitar a igreja de Vila Nova com vida nova, para que ela seja bênção nas Tuas mãos e plantada neste lugar ela frutifique a 30, 60 e a 100 por um na Tua presença. Nós oramos pedindo a palavra do Senhor pela luz do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 7. Verso 1 a verso 10. Nós continuamos trabalhando o ministério galileu. Lembrando que a Galileia era uma das regiões mais pobres do Império Romano na época em que Jesus estava aqui na terra. Lembrando que o ministério do Senhor Jesus ali na Galileia durou mais de 1 ano e meio, pelo menos. E que ele usou Cafarnaum como seu quartel-general, sua base missionária. Nós terminamos o capítulo 5, entramos no capítulo 6, estamos pulando as partes em que Jesus conta algumas parábolas e ele faz o Sermão do Monte resumido aqui no Evangelho de Lucas. Meu propósito nessa série expositiva em Lucas é seguir Jesus para onde ele vai e conversar com Jesus quando ele conversa com as pessoas. Os irmãos mais atentos perceberam que nessa série de Lucas nós estamos trabalhando principalmente os diálogos de Jesus com as pessoas e os convites que Jesus vai fazendo para elas. É por isso que eu tenho chamado essa série de Vem Comigo. Vem comigo para nós andarmos com Jesus. E o capítulo 7 ele começa assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras, as palavras do Sermão do Monte, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga.
Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Ele é um centurião, ele é um capitão de 100. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo daquele homem. Estou sobre reforma e avivamento para a igreja do Brasil e especificamente para nós presbiterianos. Muitos irmãos assistiram os links que eu fui postando no decorrer do dia e também das noites para assistirem conosco aquele congresso. E vários irmãos me mandaram mensagens, vários irmãos mandaram a foto de o pastor aqui no meio da multidão, essas coisas todas. Já teve gente até que me telefonou lá para desejar que eu tivesse uma semana boa de descanso. Eu não sei como que a gente, participando de um congresso onde você assiste 5 palestras por dia, das 8h30 da manhã até as 9h30 da noite, vou arrumar 1 hora para descansar. Eu não estava lá a descanso, eu estava lá a trabalho. Eu fui lá enviado pelo conselho da igreja. Quando o conselho me convidou para pastorear a igreja de Vila Nova, eu fiz um pedido, dentre outros 4, ao conselho, que me permitisse participar de pelo menos um congresso de nível nacional por ano, a fim de eu entrar em contato com as pessoas, me reciclar teologicamente, ouvir pregadores e os recados que ele tem para trazer para nós, e me atualizar, e também, pastor, precisa se assentar para ouvir outros falarem. Os irmãos que assistiram conosco viu quão boas foram as palavras que nós ouvimos lá. Esses congressos também são muito bons para a gente conhecer pregadores novos, conversar com as pessoas. Eu pude conversar com Jesus. Vá, atende o pedido dele, porque ele é digno. Depois você vê o que ele mesmo pensa de si mesmo, esse centurião que não é um judeu. E ele então, quando vem a Jesus, ele diz: olha, eu mandei servos para conversar com o Senhor, porque eu não sou digno. Os judeus dizem: ele é digno. Ele diz: eu não sou digno. E depois, quando o Senhor Jesus Cristo fala alguma coisa, o Senhor Jesus: eu jamais encontrei uma fé como esta em Israel. O Senhor Jesus não está dizendo que ele é digno, o Senhor Jesus está dizendo que ele, do jeito que ele se apresentou ao Senhor, ele demonstrou, ele praticou uma fé inabalável. Uma fé que se sustenta na verdade. Os irmãos sabem que o centurião ocupa o 3º nível na hierarquia militar romana. As legiões romanas tinham como unidade básica de guerra a centúria. Hoje nós chamamos aqui no Brasil o pelotão. Mas a centúria era um grupo de 100 homens. E a centúria era formada assim, eram 10 fileiras de 10 homens cada, dando um total de 100 soldados. E lutavam juntos. O centurião era o soldado responsável por comandar a centúria. Era uma espécie de capitão, que seria a patente do exército brasileiro hoje. Mais do que um sargento, simplesmente. Ele dava ordens que deveriam ser prontamente obedecidas pelos soldados, especialmente as formações militares. Uma delas era a formação tartaruga, que todo mundo que assiste filme de guerra épica, vê lá os soldados juntando todos e colocando os escudos sobre a cabeça. Aquilo é a chamada formação tartaruga. Aquilo não é coisa de cinema.
os soldados romanos faziam aquilo mesmo, e isso dificultava ao exército opositor de derrotá-los com mais facilidade. Enquanto se protegiam de flechas, lanças, de coisas que eram lançadas sobre eles, eles podiam, vez por outra, dar uma pequena abertura e acertar as pessoas que estavam do outro lado tentando destruí-los. Poucos soldados faziam um estrago muito grande agindo dessa forma. E era o centurião que mandava fazer e desfazer, organizar e se desorganizar, atacar e não atacar dentro do exército romano. O centurião, apesar de seu posto de destaque, era um soldado que lutava lá no campo de batalha com os demais. Ele não ficava lá nas tendas, no quartel-general. Ele ia para o campo de batalha e lutava ao lado dos soldados que ele comandava. Ele não se locomovia a cavalo, ele marchava junto à sua centúria e acampava junto com eles. Por isso, costumavam ser muito respeitados pelos soldados, os centuriões. Como eu disse, seria o equivalente ao capitão na hierarquia militar atual, e cada centúria possuía 10 decuriões, que seria o sargento. Então, cada 10 soldados, ou cada 9 soldados, era comandado por um decurião, que respondia diretamente ao centurião na hierarquia de comando do soldado do Império Romano. Ele organizava as fileiras e agiam dessa forma. Quando ele envia servos a Jesus, conforme nós lemos aqui no texto, para pedir que Jesus cure o seu servo querido, o povo, os judeus dizem, ele é amigo do nosso povo, ele é digno, ele construiu a sinagoga onde nos reunimos. E fé inabalável tem a ver com essa questão do testemunho que as outras pessoas dão a nosso respeito. Como amigo do povo de Israel, ele fazia parte daquilo que o Novo Testamento chama de tementes a Deus. O esquema religioso de Israel era mais ou menos assim: os judeus, os prosélitos, que eram gentios convertidos ao judaísmo e que aceitavam a circuncisão, então eles eram prosélitos, e tinham os tementes a Deus. Os tementes a Deus eram gentios que se convertiam ao judaísmo, mas não se submetiam à circuncisão e ao rito da aliança. Eles eram amigos da fé. Assim como muitas vezes nós temos pessoas que frequentam a igreja, gostam do ambiente da igreja, mas nunca querem se tornar membro da igreja, de submeter ao batismo e se tornar de fato um congregado participante da vida da igreja. A Bíblia chama essas pessoas de tementes a Deus. Elas precisavam tomar um passo a mais. E o Novo Testamento mostra que a maior parte das conversões que aconteciam com a pregação do Evangelho aconteciam principalmente entre aqueles que eram tementes a Deus. Basta você ler o livro de Atos e você perceberá isso. Então, quando ele chega diante de Jesus e as pessoas dizem, atende o pedido dele, ele é digno. Olha o que ele já fez por nós, ele é amigo do nosso povo. Ele, embora faça parte do exército invasor, nos trata bem. Ele não é como os demais que simplesmente nos olham como pessoas dominadas. Ele deu ofertas e construiu a nossa sinagoga, de modo que nós podemos estudar a Bíblia e frequentar um local de ensino da palavra de Deus, porque ele financiou essa construção. Por causa do seu testemunho, da sua forma amorosa e gentil no tratamento com as pessoas, os judeus e aqueles que estão ouvindo Jesus pregar dizem, ele é digno. E isso é o testemunho que leva o Senhor Jesus a olhar com atenção esse pedido inusitado de alguém que não vem pessoalmente, mas pede o socorro de Jesus. No verso 6 ao verso 8, o Senhor Jesus vai com eles. Quando o Senhor Jesus se aproxima da casa,
observe que ele envia mais pessoas para falar com Jesus. Agora não são seus servos, agora são os seus amigos, pessoas da sua confiança, pessoas do seu círculo de amizade, vêm conversar com o Senhor Jesus. E então ele diz para Jesus: olha, eu não vim porque eu não sou digno. O judeu não entrava na casa de um gentio. Você vai se lembrar dessa narrativa no Novo Testamento. Porque ele era impuro, o gentio era considerado impuro. Então, quando você lê, por exemplo, Atos 10, a conversão de Cornélio, Deus prepara Pedro primeiro, com aquela visão do lençol cheio de animais impuros, e Deus diz que é para ele comer daqueles animais, e Pedro diz: eu nunca comi nada impuro. E aí, ele vai para a casa de Cornélio e ele entra. Um judeu não entrava na casa de um gentio. Quando Paulo prega o evangelho e Lídia se converte, nós lemos esse texto hoje pela manhã, ela diz: se vocês me julgam digna, entrem na minha casa. Porque ela não era uma judia. E ela, como uma temente a Deus, abre a sua casa para os judeus e diz: se vocês me julgarem digna, entrem na minha casa. Ele não se julga digno. Ele se apresenta diante de Jesus e fala: olha, eu sou um homem que tem autoridade, eu sou um centurião. Eu dou ordens e as ordens são imediatamente obedecidas e cumpridas pelos meus soldados e pelos meus servos. Ele era um homem de posses. Então, se o Senhor mandar apenas com a palavra, eu sei que isso vai acontecer. Uma fé inabalável tem a ver, em primeiro lugar, com o testemunho que os outros dão a respeito de nós. O que as pessoas andam falando de nós, membros dessa igreja, por aí? O que elas dizem de nós umas para as outras? Elas falam que aquele povo lá da Vila Nova tem um nariz empinado, não sei o que tem, não sei o que lá mais. Não vou lá não. Outro dia uma pessoa apareceu aqui: nunca entrei nessa igreja porque eu achava ela bonita demais. E porque eu achava a igreja bonita demais, eu achava que o povo aqui dentro era tudo vaidoso, orgulhoso e outras coisas mais. Não. O que as pessoas dizem de nós? Como que elas nos enxergam? Quem vem aqui na Vila Nova e entra e conversa, encontra uma igreja diferente dessa que, porque o templo é bonito, então todo mundo tem o nariz empinado igual a torre da igreja. Não é bem assim. Mas as pessoas só falarão coisas boas de nós se elas começarem a nos conhecer. Uma fé inabalável tem a ver com como nós mesmos olhamos para nós. Este homem olha para si mesmo e diz: eu não sou digno. E ele nos lembra Pedro lá na pesca do capítulo 5, vocês se lembram? Quando então Jesus manda jogar a rede e eles jogam e eles pescam muito peixe, imediatamente Pedro se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, sai de perto de mim, eu sou impuro, eu sou pecador, eu não sou digno. O primeiro passo para nós vivermos uma fé verdadeira e uma fé que não se abala é reconhecermos a nossa indignidade na presença do nosso Salvador. Ninguém é salvo porque é digno. Ninguém frequenta a igreja porque merece. Ninguém ocupa o lugar que ocupa dentro da igreja com este ou com aquele cargo, com essa ou com aquela função, porque é melhor do que os outros, mas porque graciosamente Deus nos concedeu o privilégio de servir, de cuidar uns dos outros, de administrar as coisas de Deus. Ele diz: eu não sou digno e eu sou sujeito a ordens. Tem pessoas que mandam em mim, assim como eu também mando em outras pessoas, por causa do cargo que eu tenho. E ele trata com respeito essa questão, ele assume uma postura humilde, e ele sabe o que é autoridade. Autoridade não é autoritarismo. Autoridade é ter uma função e ter de desempenhá-la e saber como fazê-la. E ao fazê-lo, não fazer com arrogância e soberba,
mas fazer com humildade. Ele tem homens ao seu comando, mas ele mesmo está debaixo do comando dos generais do exército romano e debaixo do imperador César, que governa da cidade de Roma. Ele é sujeito à autoridade e também exerce autoridade, assim como nós. Nós estamos debaixo da autoridade de outros, que Deus nos colocou debaixo delas, e outros estão debaixo da nossa autoridade, que Deus colocou debaixo da nossa autoridade. Deus colocou o seu filho debaixo da sua autoridade. Então você tem poder de governá-lo por causa da autoridade que Deus te delegou. Você está debaixo da autoridade do conselho, que recebeu essa autoridade pela eleição do seu voto no dia da Assembleia, obedecendo ao chamado de Deus para assim fazê-lo. E nós nos comprometemos a obedecer às autoridades da igreja, enquanto elas forem fiéis à Escritura Sagrada. Mas devemos obedecer. Na igreja do Senhor Jesus, não tem esse negócio de cada um faz o que acha mais reto. Nós seguimos como um exército, nós seguimos como um povo organizado que tem estrutura, e a estrutura está aí não para impedir o serviço, mas para facilitar e mostrar quem faz o quê, quando, onde e por quê. E essa distribuição faz o trabalho ficar mais leve e menos pesado, para que mais pessoas possam servir e algumas pessoas não fiquem sobrecarregadas. Na igreja do Senhor Jesus tem pessoas que têm 5, 6 cargos, enquanto tem pessoas que não têm nenhum. E poderia pegar pelo menos um para servir no lugar, no local, no jeito daquele outro. O que as pessoas dizem de nós? O que você diz de você mesmo? E por fim, o que Jesus diz a respeito de tudo isso? Versículo 9, versículo 10, nós temos a palavra do Senhor Jesus diante dessa explicação do centurião. Então você vê o texto, e ele então diz: ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E quando eles voltaram para casa, Jesus nem conversou diretamente com aquele homem, aqui na narrativa de Lucas. Quando eles voltaram para casa, encontraram o seu servo curado. Mas observa o que Jesus diz: afirmo-vos que nem em Israel, um povo altamente religioso, encontrei uma fé desse calibre. Observe que nós sempre dizemos, nós somos presbiterianos, hoje de manhã gastamos muita saliva explicando aqui responsabilidade humana e soberania divina. E observe que Deus exige de nós responsabilidade, decisões, e que nós nos responsabilizemos pelo que falamos e fazemos. Mas observe também que Deus não deixa passar batido, Deus não deixa passar em branco as decisões que nós tomamos de obedecê-lo, de seguir a sua ordem e fazer a sua palavra. Ele olha para a fé daquele homem, é uma fé que Deus desperta, é uma fé que Deus coloca no coração, mas quem recebe o elogio é a pessoa que a pratica. O Senhor Jesus valoriza a fé que é depositada nele com humildade, amparada pelo testemunho das outras pessoas. Ele não despede de mão vazia aquele homem que, tendo consciência de quem ele é e respaldado pelo bom testemunho dos seus vizinhos e amigos, ele vem até Jesus e com humildade ele pede o seu socorro. Então eu chamo a atenção para algumas coisas. O Senhor Jesus se admirou. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece aquele homem porque ele estava lá no dia da criação, quando Deus decidiu criá-lo. Mas mesmo assim ele se admira. Deus se admira quando nós tomamos decisões que o agradam. Ele fica espantado no sentido de que ele percebeu. Ele
não deixou passar em branco. Ele se admirou e ele falou a respeito daquele homem, um homem que olha para os outros homens como verdadeiro homem, que apesar de ter autoridade e ter autoridade militar, trata bem as pessoas com as quais ele tem que lidar. Só duas coisas causaram admiração em Cristo no Novo Testamento. Quando você lê o Novo Testamento, a Bíblia diz que Jesus ficou admirado apenas duas vezes. Esta vez aqui, por causa do testemunho da fé deste homem, que nem era judeu, e quando ele vê a incredulidade dos moradores de Nazaré, a sua cidade natal, lá em Marcos capítulo 6, versículo 6, quando ele prega na sinagoga de Nazaré, e as pessoas da cidade dele o rejeitam, a Bíblia diz que ele ficou admirado disso. Ele fica admirado com a incredulidade, mas ele também fica admirado com a fé. E ele diz isso para nós. Ele participa conosco dos nossos sentimentos, das nossas ações e das nossas reações. Nem mesmo em Israel achei uma fé como esta. E aqui nós temos um prenúncio do evangelho pregado aos gentios. De que desde o Antigo Testamento Deus chamou Israel para que Israel fosse luz das nações e fosse enviado às nações para pregar o Evangelho. Israel teve muita dificuldade com isso. O maior exemplo do Antigo Testamento é o livro de Jonas. E Jonas, ele é o absurdo da falta de fé que Deus usa mesmo assim. Porque Jonas é enviado para pregar e ele foge. Deus o traz de volta, manda ele pregar e ele faz um sermão ruim e emburrado. Um sermão de 5 palavras, desejando que Deus derrame ira, furor e relâmpagos sobre os ninivitas. Arrependam-se, senão Deus vai derramar o trem aqui. E ele prega arrependimento, desejando que eles não se arrependam. E eles se arrependem. E aí, Deus dá uma lição em Jonas. Dá uma sombra para ele, ele gosta da sombra. Depois Deus tira a sombra e ele acha ruim Deus fazer isso. E Deus pergunta, peraí, Jonas, por que você não quer aprender a amar como eu amo? Eu amo esse povo. E você deve falar do Evangelho para eles. E então o Senhor Jesus vem e mostra que o Evangelho também vai alcançar os gentios. Nós somos gentios. Poucos de nós aqui têm origem judaica na sua ascendência, mas alguns têm. Assim, o Evangelho alcança a todos, inclusive os gentios. As manifestações genuínas de fé aparecem de quem menos nós esperamos. Quem vai esperar fé no coração de um soldado de um exército invasor? No entanto, o Senhor Jesus a encontra ali e ele cura o menino. Tem um autor na internet que diz que esse texto é mais uma prova de que havia homossexuais relacionados com a fé no Novo Testamento, porque diz que este homem amava o seu servo porque tinha relações maritais com ele. E que era costume comum entre os soldados do Império Romano ter um jovenzinho para satisfazer prazeres sexuais com ele. E o menino fica doente, então ele vai e pede para Jesus curar o seu servo, pau para toda obra, inclusive essas. No entanto, não há nada no texto, não há nada nas Escrituras que diz que esse intérprete que está fazendo fama aí no YouTube, na internet, esteja correto. A Bíblia fala de pessoas que amam outras pessoas com respeito e dignidade. A Bíblia fala que nem todo relacionamento tem a ver com sexualidade. Mas grande parte dos relacionamentos tem a ver com respeito, admiração, amizade, companheirismo. E é muito comum em Israel
e também nos nossos dias, nós contratarmos alguém para trabalhar com a gente e essa pessoa simplesmente passar a ser amigo da gente. Eu tenho amigos assim, pessoas que me prestaram serviço, trabalharam para mim na minha casa por um longo período e hoje são muito mais do que pessoas que trabalharam para nós, são nossos amigos. São pessoas do nosso círculo de amizade. Isso acontecia naquela época também. Era possível, e é por isso que acontece assim. Os mensageiros, quando voltam, já encontram o rapaz curado, só pela palavra de Jesus. A presença não é uma exigência para que haja cura, mas a fé no poder de Cristo, e o poder de Cristo indo até mesmo antes da fé chegar. Fé inabalável é uma questão de em quem nós depositamos a nossa fé. Não é em que, mas em quem nós depositamos a nossa fé. E aqueles que depositam a sua fé em Jesus, recebem de Jesus respostas. Em casa eu tenho um livro que eu recomendo muito a leitura dele aos irmãos, é o livro Reavivamento na África do Sul, do pastor Erlo Stingen. Essa semana aprendi a falar o nome dele de um jeito diferente. Ele conta o que aconteceu na igreja de Mapumulo, ali na África do Sul. Quem participou do congresso online com a gente, viu o reverendo Hernandes Dias Lopes mencionando esse pastor e este livro algumas vezes no sermão que ele proferiu. Eu li o livro umas 5 vezes. É o único livro que não é a Bíblia que eu já li mais de 2 vezes na minha vida. Eu já li umas 5 vezes. Já li com a igreja. Algumas igrejas que eu pastoreei, eu trouxe o livro uma semana inteira de oração e cada dia da semana eu li um capítulo, que a gente gastava uns 40 minutos lendo cada capítulo para a igreja, depois orávamos. E ele conta dos milagres que começaram a acontecer quando Deus resolveu visitar aquela igreja, uma igreja de negros zulus. Só ele era branco, ele era o pastor holandês ali naquele local. E ele conta que Deus começou a trabalhar na congregação. Deus começou a trabalhar no coração dos maridos, das esposas. E eles começaram a orar, e ele estava estudando o livro de Atos com ele. Antes dele chegar no final do capítulo 4 do livro de Atos, expondo semana após semana na igreja, o Espírito Santo veio visitar a igreja. Ele disse que um domingo à noite, um domingo comum, não era um feriado, não era uma conferência, ele foi para o culto e quando ele chegou na igreja, ele foi o último a chegar, o pastor. Todo mundo já estava lá, a igreja estava lotada. E ele disse que quando ele colocou o pé dentro do templo, ele ouviu um som de um vento muito forte. E era o Espírito caindo sobre a igreja, sendo derramado sobre a igreja. Ele disse que a única coisa que ele pôde fazer foi lá na porta mesmo, colocar a mão na cabeça, ajoelhar-se e glorificar o nome de Deus. Mas a igreja já vinha 3 meses orando e chorando todo o culto, pedindo que Deus visitasse a igreja. Quando ele terminou um dos sermões, uma semana antes disso acontecer, uma jovem do lado esquerdo do templo se levantou e fez uma oração curta. Ela disse: Senhor, será que o Senhor não pode fazer de novo aqui com a gente? E ele fez. No dia seguinte, a primeira pessoa que ele encontrou foi uma bruxa. Expulsaram um monte de demônio dela. Daí para frente, várias bruxas e bruxos começaram a vir procurá-lo e dizer: fale de Jesus para mim, eu estou na boca do inferno, fale de Jesus para mim. Então ele começou a ficar conhecido e passou a pregar em várias igrejas e locais ao redor de Mapumulo, lá na África do Sul. E milagres começaram a acontecer aos montes. É interessante que nada na igreja mudou, a liturgia continuou sendo a mesma. E dizem que a igreja cristã reformada da Holanda é mais tradicional que a igreja presbiteriana do Brasil. E a única coisa que ele falava era que quando ele ia começar o culto, ele dizia: olha, depois que o culto acabar,
quem quiser oração e quem quiser acertar a sua vida com Jesus, vem conversar comigo. E aí as pessoas vinham doentes para que ele orasse com elas. Ele conta, e é impressionante no livro ele contar isso, uma moça chega com um tumor grande no quadril, fedido. E ele não ora por ela, ele só orava depois que o culto acabasse. No meio do culto, um fedor terrível tomou conta do templo. O tumor da mulher explodiu no meio do culto, lá no templo. E no dia seguinte, não tinha sequer cicatriz no local da ferida. Ela foi curada ali, no meio do culto, enquanto o culto acontecia normalmente. Ele foi pregar num determinado lugar e 11 cegos voltaram a enxergar. Mas tinha uma que não tinha achado lugar na caminhonete para ser levada até lá. E quando aqueles cegos foram curados, voltaram a enxergar, lembraram-se daquela mulher lá na beira do rio. Olha, vamos lá buscá-la, quem sabe ainda dá tempo. E quando eles foram lá, ela estava vendo. Não estava no local. Ninguém pôs as mãos sobre ela. Ninguém foi lá orar por ela. Mas quando Deus curou as pessoas que estavam no culto, Deus se lembrou de curá-la lá também. Meus irmãos, Deus continua fazendo o que Ele quer fazer na nossa época. Nós entendemos e aprendemos que reavivamento e ter uma fé viva, inabalável, não é algo que nós podemos construir com as próprias mãos. Mas nós podemos preparar o nosso coração. Nós podemos fazer o que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Será que nós aqui na Vila Nova não precisamos de Deus fazer algo assim nas nossas vidas? Tem muitos anos que eu ouço pastores pregarem sobre avivamento. Desde que eu ouço falar de Augusto Nicodemos, ele prega sobre isso. Hernandes Dias Lopes, desde que eu entendo por gente como cristão presbiteriano. Agora o negócio está voltando outra vez aos púlpitos das igrejas presbiterianas. Nós estamos convencidos de que apesar de que a igreja brasileira seja uma das 4 igrejas que mais cresce no mundo, nós ainda não experimentamos um reavivamento. Porque quando nós estudamos as histórias dos reavivamentos, quando eles acontecem, as coisas mudam. Os crentes mudam. Eu estava lendo na internet, procurando dissertações para fazer uma pesquisa, e descobri que há 20 anos atrás, a maior parte dos presos do Brasil se declaravam no censo católicos romanos. Agora, 20 anos depois, no último censo que foi realizado, a maior parte dos presos que estão nos cárceres, nas prisões brasileiras, se declaram evangélicos. O cara lê a Bíblia e mata alguém no dia seguinte. Vai na igreja e rouba um carro na esquina. Pede a oração do pastor para abençoar a lavagem de dinheiro que ele fez na empresa dele. Uma vez um rapaz chegou para mim e disse: pastor, impõe as suas mãos sobre mim, eu estou querendo ir para os Estados Unidos para ganhar dinheiro. E eu perguntei: como você vai? Eu vou através de um coiote mexicano. Falei: não oro mesmo. Deus não quer que você viva uma vida ilegal. Vocês sabiam que a IPB determinou que não seja recebido dízimos de pessoas que moram ilegalmente em outros países, nas igrejas presbiterianas do Brasil? É dinheiro ilícito.
É dinheiro que foi adquirido de forma ilegal, vivendo algo que Deus não mandou a gente viver. E aí as pessoas vêm na igreja e dizem: abençoa isso aí, pastor. Foi ridículo ver na internet 3 pastores orando por uma propina que um deputado federal recebeu. Louvado seja Deus, porque essa propina veio para a nossa igreja. Avestruz. Nós precisamos de Deus. E coisas precisam mudar nas nossas vidas. Coisas precisam mudar na minha vida, como pastor da igreja. E nós precisamos pedir que Deus acenda a sua luz aqui. E para que isso aconteça, primeiro, a nossa reunião de oração de segunda-feira precisa mudar. É a primeira coisa que precisa mudar. Nós amamos a oração, mas quando somos convocados para orar, tudo está em primeiro lugar. Nós nem precisamos de ter somente uma reunião de oração na segunda-feira. A gente precisa criar outras. E reunir uns com os outros para orar. Quantos irmãos e irmãs nessa pandemia oraram juntos? Formaram grupos, duplas, triplas. Eu mesmo falei em alguns grupos de oração do WhatsApp da nossa igreja. Nós não temos só essa reunião, mas ela espelha o que a gente entende por oração na nossa igreja. Quando Deus derrama o Espírito Santo em avivamento, antes dele fazer isso, ele dá uma cutucada na vida de oração da sua igreja. Como eu disse, eu participei de um congresso sobre reforma e reavivamento. Ouvi algumas palavras muito desafiadoras. E eu estou com um monte de ideia na cabeça, gente. E vou compartilhar algumas delas com o conselho na próxima reunião. E uma delas, que eu ouvi lá nesse congresso, é trazer desafios com data marcada para a igreja. Desafios espirituais possíveis de serem medidos, com respeito à oração, com respeito à leitura bíblica, com respeito à bondade da igreja. Eu vi lá nesse congresso que a igreja de Pinheiros quer abrir 50 poços artesianos no Nordeste brasileiro. E eles já abriram 22. Eu cheguei no pastor Arival e perguntei: quanto custa abrir um poço artesiano no Nordeste brasileiro? E ele me falou R$8.000. Um poço. Para aliviar a sede e ajudar o povo do Nordeste a não viver na seca. Gente, os políticos prometem fazer isso há séculos aqui no Brasil e não fazem. Mas nós podemos fazer. E eu perguntei para ele: será que a igreja de Vila Nova não poderia furar um desses 50? E ele diz: liga para mim. Mas eu não posso simplesmente comprometer a igreja de Vila Nova com isso sem que a igreja queira. Nós podemos. Nós podemos. Nossa igreja tem números de membros suficientes. Nossa igreja tem arrecadação suficiente. Nossa igreja tem gente que trabalha, que não é dizimista, e que poderia ser, para a gente fazer coisas para Deus. Mas a gente tem que submeter isso a Ele. Vamos fazer? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós sabemos que sozinhos não damos conta de nada. Mas sabemos que se o Senhor está conosco, nós podemos fazer muito mais para a glória do Teu nome. Ó Pai, desafia a Tua igreja aqui nessa noite e os que estão nos acompanhando pela internet
a sermos mais, a fazermos mais para a glória do Teu nome. Desperta-nos, Senhor Deus, há tanto o que fazer. Visita-nos, Senhor Deus, nós nem sempre sabemos o que fazer, quando, onde e como fazer. Mostra na Tua palavra o caminho, enche o nosso coração do Teu Espírito para que Ele nos diga o que fazer. Visita a Tua igreja, Senhor Deus, para que ela pratique uma fé como esta, inabalável, confiante, convicta, segura de que o Senhor vai atender. Ó Deus, visita essa igreja com a Tua graça maravilhosa, maior que o sermão do pastor, maior que as decisões do conselho, maior que o serviço da junta diaconal, maior que a bondade dos nossos corações, para nos elevar, para nos levar, para nos conduzir como o Senhor quer fazer. Por isso, Senhor Deus, nos ensina a olhar para nós mesmos e ver o quanto somos indignos. Nos ensina a olhar para Ti e ver o quanto o Senhor é capaz de mudar e transformar as nossas vidas. E permita, Senhor Deus, que o testemunho a nosso respeito, ao redor de nós, seja transformado como o daquele homem ali que veio conversar com o Senhor. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós vamos louvar a Deus com mais uma canção pelo Corbã. E logo depois eu vou pedir que assim que o Corbã terminar de cantar, você fique de pé para receber a bênção. Tem fé em Deus, em seu amor, mesmo se o caminho negro for. Tem fé em Deus, que lá do além os mundos a amplidão sustém. E pode ouvir, tem seu amor, do pequeno neném chorar. Tem fé em Deus e assim verás o seu amor em teu viver. Ergue o teu olhar para os altos céus. Tem fé em Deus. Tem fé em Deus e assim verás o seu amor em teu viver.
receber a bênção. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o nosso pastor, e a comunhão renovadora e reconciliadora do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos nós, aqui na Vila Nova, e sobre toda a Igreja de Deus espalhada na face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Eu trago uma palavra de saudação aos nossos visitantes, você que participou conosco pela internet. Deus te abençoe. Você que é membro da igreja e está assistindo de casa, vem para o culto. Já está na hora de você voltar a frequentar a igreja presencialmente. Venha nos visitar aqui. Uma coisa é a gente assistir uma pregação pela internet, outra coisa é a gente estar aqui. Não sei porquê, mas parece que o relâmpago, o trovão e o arco-íris é aqui que acontece, né? Isso foi George Whitefield que disse quando um repórter disse: deixa eu publicar o seu sermão no meu jornal. Ele disse: pode publicar, mas eu não garanto o relâmpago, o trovão e o arco-íris lá no jornal. Aqui no culto tem, não é? Então, são bem-vindos. Aqui no templo, alguém que nos visita nessa noite pela primeira vez, fique de pé só um instantinho, nós queremos te dar um presente. Ali, bem-vindo, bem-vindo. Ali, bem-vindo, bem-vindo um casal. São bem-vindos. Fique de pé só um pouquinho para o diácono chegar até você e te entregar um presente. Esse é um livro que a igreja está lhe oferecendo, que ele seja uma bênção na sua vida, se você puder lê-lo. Meus irmãos, deixa eu dar aqui 2 avisos. Um deles, a nossa irmã, dona Ana Reis, nós estamos pedindo oração por ela. Ela está com herpes zoster. Quem já teve essa enfermidade sabe que ela é maldosa e deixa a gente prostrado. Então ore por ela. A Edneia teve herpes zoster no ano passado e até hoje tem consequências dessa enfermidade. Ore para que Deus esteja cuidando da nossa irmã, para que brevemente ela possa estar aqui com aquele sorriso tão agradável que ela tem e sempre traz para nos abraçar com ele. No próximo dia 5 de março, sábado, a partir das 10h30 da manhã, nós teremos o primeiro encontro do Ministério de Homens da IPVN em 2022. Vai ser um churrasco para os homens. Todos os homens casados e adultos da igreja estão convidados a participar desse churrasco. Depois vai ter mais instruções. Vai ter taxa? Estão dizendo que 0,800, gente. Que dia que você come um churrasco 0,800 assim, né? Tem uma pergunta aí que não quer calar, né? Eu acho que vai ser clube do Bolinha, viu? É um negócio meio dos homens, para a gente levantar o ministério masculino da igreja de Vila Nova. Então, prepara, reserva essa data. Já estamos negociando aí essas coisas. Vai ter uma palavra pastoral antes, uma devocional. Nós vamos falar com os homens a respeito das coisas que os homens desejam, das coisas que os homens almejam. E vamos mostrar como que a gente coloca isso na presença de Deus, em obediência à sua palavra. Dia 5 de março, a partir das 10h30. Os demais avisos estão no boletim. E que Deus abençoe a comunidade da IPVN numa semana de trabalho e de bênção. Eu peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência, me espere chegar até a porta para cumprimentar o maior número possível.